ponto da palavra que o Senhor tem trazido à comunhão para lermos, no livro dos Salmos, e vamos ler o Salmo 1. Aleluia. Salmo 1. Aleluia. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Irmãos, aqui está o primeiro salmo deste livro que era cantado, irmãos, era como o nosso inário, nos louvores, nas adorações, e que se faziam em Israel durante o período que, irmãos, principalmente da vida de Davi, e anterior e posterior a ele também, era a partir dos salmos que tinham os louvores. E este primeiro salmo, irmãos, não tem aqui quem é que escreveu. A maior parte dos salmos foi Davi quem escreveu, mas também outros escreveram, como Asaf, Salomão, próprio Moisés e outros. E alguns, uma boa parte também, não tem a autoria. Mas não importa, irmão, porque mesmo Salmo de Davi, Salmo de Asaf, quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus, que é o que inspirou este sagrado livro, que na verdade é uma coletânea de livros chamado Bíblia. Então aqui o Espírito Santo, irmãos, inspirou o salmista, porque houve alguém que era o salmista, o escritor deste salmo, dizendo que bem-aventurado é o varão, a pessoa, o homem, a varoa. Tem algum lugar que se refere à mulher, a varoa. Mas, irmãos, isto é a pessoa humana. Bem-aventurada a pessoa humana que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Mas, antes é no sentido, porém, mas, ao contrário disto, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, para entendermos a vontade de Deus e entendermos o que a palavra fala conosco, nós temos, irmãos, que aprofundar um pouco, entendendo o significado, entendendo a mensagem espiritual da palavra.
A bem-aventurança se vê no fim da vida de uma pessoa. Quando nasce uma criança, não sabemos o que ela vai ser, se ela vai ser feliz ou infeliz, bem-sucedida ou mal-sucedida na vida, se vai ser uma pessoa que vai produzir frutos agradáveis a Deus, ou se vai ser uma pessoa que vai causar dissabores à família, à sociedade e a Deus, o Criador. Então, na verdade, irmãos, quando nasce uma criança, é uma alegria para a família ali, mas não se sabe qual é o traçado da vida, porque a vida é uma aventura. E como será o fim? E por isso a palavra diz que é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. E é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de uma pessoa. Por quê? No dia da morte se sabe, terminou a carreira, um homem, uma mulher, um varão, uma varoa, temente a Deus, bom cidadão, bom pai, boa mãe, criou família, ensinou a ordem, a civilidade, a honestidade e praticou tudo isto também. Então, no dia do fim, é melhor do que no dia do nascimento, porque agora se concretizou, se realizou. Porém, quem quiser ter um bom fim, uma boa aventura, mas tem os que têm desventuras, uma má aventura. Irmãos, hoje o Senhor manda esta palavra. Todos que estamos ouvindo aqui, e os que estão ouvindo à distância, estão no percurso da carreira da tua vida terrena. Alguns no início são ainda jovens, alguns na meia-idade e alguns já na velhice, terminando o curso. Mas quer ter um fim bom, quer ser bem-aventurado, e está aqui a receita da palavra de Deus. Alguém que precisa do médico, porque não está bem, o médico examina, pede outros tipos de exame para constatar ali a averiguação que ele tem que fazer, e por fim, ele dá a receita. Meu senhor, minha senhora, olha, você quer sarar? Então não faça isto, não faça aquilo, não coma gordura, não beba álcool, não isto, não aquilo. E isto e mais isto, toma esse remédio, caminha, faz isto. Normalmente a receita de um médico e o conselho do médico para o paciente é fazer determinadas coisas que vai fazer bem e deixar de fazer determinadas coisas que podem causar mal. Irmãos, hoje desce do céu esta receita espiritual para quem quer ser bem-aventurado no fim da tua jornada terrena e estar pronto para ouvir a voz e o chamado do Senhor para os seus remidos, bem-aventurados que herdarão a vida eterna. Então, algum jovem, algum ouvinte da palavra, alguém que gosta do Evangelho, mas você mesmo ainda não deu nem o primeiro passo de obediência à voz do teu Salvador, que é o batismo,
ouça bem esta palavra, porque o Senhor está enviando ela por amor da tua alma também. Glória ao nome do Senhor. 3 conselhos que complicam a vida da pessoa. Primeiro, ficar ouvindo conselho de pessoas ímpias. Quem é ímpio? Quem não tem a piedade no coração. Quem é a piedade que devemos ter? Cristo. Cristo é a piedade, é o amor. Irmão, o maior amor que se manifestou nesta terra. O amor de Deus em Cristo e o amor de Cristo para conosco é a piedade. E grande este mistério. E quem recebe Cristo é pio, tem piedade. Quem não recebe Cristo, quem irmãos, contra os ensinos de Cristo, a pessoa se torna ímpia, age impiamente. É uma pessoa sem amor, sem misericórdia, sem freios, sem paz, e o fim não é bom, será uma desventura. Então, o primeiro conselho: não andar segundo o conselho de ímpio. Este é um conselho da palavra, conselho de salvação, conselho do alto dos céus. Não ouça, irmão, mas eu tenho que dar ouvido porque é meu patrão, porque é a minha patroa, eu tenho que escutar o que ele me fala, senão eu vou ter prejuízo. Irmão, se é conselho ímpio para te afastar de Deus, te afastar da verdade, te afastar da pureza, te afastar da sinceridade, é melhor você sofrer algum dano, ser como louco para o mundo, mas seja sábio para Deus. E se tem algum jovem ouvindo algum conselho que está te levando para caminhos não bons, cuidado, aceite a palavra nesta tarde. Não ouça mais conselho de pessoa ímpia, que eles não têm a salvação e querem que outros se percam também. E também o segundo conselho aqui: não ficar parado, detido no caminho do pecado e dos pecadores. Sabe quem é que fica detido? Quem é que fica parado? Aquele que fala assim: eu sei que aí está a verdade, eu sei que a palavra é o pão da vida e eu devo me alimentar dela e andar por ela, mas ainda sou jovem, eu vou continuar aqui no pecado mais um pouco, na vaidade mais um pouco. E a pessoa se detém, se atrasa, dizendo ou pensando: mais tarde, quando eu tiver mais idade, aí eu vou me batizar. Mas o Senhor manda fazer uma pergunta: você sabe o dia da sua partida? A jovem, o jovem sabe quando termina a sua vida? Não sabe, ninguém sabe, irmão. O velho sabe que foi jovem um dia, mas o jovem não sabe se chegará à velhice. Por isso devemos nos amar, irmãos. Quem é velho, aconselhar, amar como filhos jovens. E o jovem respeitar os velhos como pais, porque eles já passaram pela juventude e estão na velhice, porque, irmãos, o plano de Deus com cada um é diferente, mas bem-aventurado aquele que na adolescência, na juventude, na meia-idade,
guardou a palavra de Deus, o Senhor o guardará na velhice e o guardará na vida eterna também. Então, o segundo conselho é não se deter, não ficar esperando. Hoje não é dia de batismo, não estamos pregando para alguém vir batizar hoje. Mas alguém que está aqui é ouvinte, e alguém que está aí ouvindo a palavra, não espere não se detenha. O Senhor está mandando a receita do céu. Não se detenha no caminho do pecado. Sai de Babilônia, sai do erro, sai da vida pecaminosa e faça o concerto com o Senhor para ser bem-aventurado. Terceiro conselho: não se assentar na roda de escarnecedores. Então nós temos que entender, irmão, o que é se assentar. Não é o simples fato, como a Irmandade está assentada aqui nos bancos da congregação, ou eu me assentar ali na cadeira. Não é nesse sentido, irmão. É no sentido de tomar parte. Quando alguém quer contar uma coisa ou muito importante, ou muito sigilosa, faz favor, vem cá, senta aqui perto de mim. Vou te falar isso, mais aquilo outro. Irmão, os escarnecedores são as pessoas que falam mal da vida dos outros, que diminuem, que escarnecem, que desprezam, que deploram, que inventam calúnias. Tudo isso são os escarnecedores. Quem ri do pobre, quem ri de alguém que sofreu, irmão, e está precisando de misericórdia, mas o escarnecedor, ele ri, ele arruma motivos, dizendo: está vendo, bem feito, ele sofreu isto, ele caiu nessa situação, porque ele é isto, ele é mais aquilo, ou foi isto e mais aquilo. E a pessoa usa não de piedade, não de misericórdia, mas de escarnecimento. Irmãos, não vamos tomar parte nessa comunhão, não vamos nos assentar nessa roda, que é um universo que entende ou pensa da mesma forma e também escarnece. Irmãos, não devemos ter compartilhamento, assentar nessa comunhão, nesse entendimento de pessoas que escarnecem das autoridades, escarnece dos governantes. Mas olha nos jornais, nas notícias, que realmente eu estou falando, mas é porque eles realmente são isto e mais aquilo, corruptos, errados e tal. Irmão, qual é a vantagem de quem quer a bem-aventurança da vida eterna falar mal dos outros? Sendo que a palavra de Deus diz que os maledicentes é os que falam mal. Mas eu estou falando mal de quem merece falar mal dele. Tá bom, então você é um maledicente, ainda que você está falando mal de uma pessoa errada, mas você é maledicente. Então, irmãos, se não temos bem para falar de alguém, ficamos quietos, mas não vamos falar mal, porque nós estaremos comungando, nos assentando no mesmo nível, no mesmo círculo dos escarnecedores. Está entendendo a palavra, irmão? Não permaneça no caminho dos ímpios,
não se detenha no pecado, não se assente com aqueles que riem, que zombam, que menosprezam, que criticam e que escarnecem do semelhante. Isto não devemos nos deter, nos assentar e nem andar. 3 requisitos. Agora vem 2, que a receita que desce do céu nesta tarde diz para fazermos, porque teremos a bem-aventurança na eternidade. Primeiro, ter prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, que não é a lei apenas lá dos 10 mandamentos ou outras que encontramos em Deuteronômio, Levítico e assim por diante. A lei do amor, irmãos, a lei de Cristo. Esse nós devemos ter prazer. Cantamos o hino ainda, irmão. Que prazer é nos assentarmos aos pés do Senhor, como fez Maria. É diferente de assentar na roda dos escarnecedores. Ter prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E não só isto, não tenha os horários de tomar o remédio, aqui dá horário também. Meditar, ler, pensar, ter no coração de dia e de noite. Quer dizer, em todo tempo vamos meditar no amor de Deus e na sua palavra. Quem fizer isto, irmão, será, olha a comparação, igual uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de água. É diferente da árvore que está num lugar seco, no deserto, num lugar que não chove, porque perto do ribeiro, ainda que demore a chuva, mas a raiz da árvore está se alimentando da umidade do ribeiro. Então, as folhas permanecem verdes e não se tornam caducas, não são folhas que caem. No tempo certo, na estação própria, vem o seu fruto, e tudo que fizer vai prosperar. A árvore, irmão, é simbólica, é uma metáfora. Na verdade, estas árvores somos nós. A irmã é esta árvore, o irmão também, plantada junto ao ribeiro da água viva, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. E quem está perto deste ribeiro de água viva, tudo o que fizer vai prosperar. As folhas não vão cair e os frutos virão na estação própria. Você que pediu a palavra, Senhor, manda a tua palavra. Fala comigo, Senhor. O Senhor está falando contigo e com todos. Permaneça firme nesta fé, não saia de perto do Senhor, não se afaste da palavra, fica junto do ribeiro da água da vida. Vai vir fruto no teu trabalho, na tua família, na tua vida e no teu futuro. E se você está pensando em fazer alguma coisa, tudo que você fizer vai prosperar em nome do Senhor Jesus. É a palavra, irmão. Eu não lembro de ter ouvido aquele irmão pregar bênção. Hoje ele está pregando. Irmão, o pregador prega o que a palavra determina. E quem está determinando não é o pregador, é a palavra, glória a Deus.
tudo o que você fizer, sendo um servo de Deus, não dando ouvido ao pecado, não se detendo no caminho do pecado, não se assentando na roda de escarnecedor. Irmão, as mãos de Deus estão abertas para abençoar. Ele vai abençoar quem? O ímpio? Não. Ele vai abençoar quem guarda a sua palavra. E a palavra está dizendo: quem assim age, tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha, irmãos, que exemplo, que comparação que o Espírito Santo trouxe ao salmista, e o mesmo Espírito Santo traz para todos nós por esta palavra. Assim como quem busca guardar a palavra é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, o ímpio que desagrada a Deus se afunda cada vez mais na mentira, no pecado, na vaidade, e que faz o que desagrada a Deus, também vai ter um fim, mas não é uma bem-aventurança. O fim da aventura dele, da vida terrena, será uma desventura, porque ele é comparado com a moinha. A moinha, irmãos, não é nem a palha do trigo, é aquele pó que está entre a palha e o grão. Tem ali, irmãos, um farelo, um pozinho. Mas é tão fino como um talco que não dava nem para aproveitar, irmão. Na época aqui que foi escrito, uma época difícil, que não tinha os maquinários de hoje, enfim, irmão, essa moinha caía, mas caía por pouco tempo, que logo o vento batia e levava e desaparecia. Então a comparação do ímpio é como a moinha que o vento espalha e desaparece, porque sofrerão o dano da segunda morte e desaparecerão, irmão, como a moinha. Que Deus nos guarde de tamanha desventura, que Deus nos guarde, que sejamos bem-aventurados. Então, diz aqui concluindo, que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, ele desaparecerá. Irmão, irmã que está ouvindo esta palavra, teu caminho tem também dor, tem lágrima, teu caminho tem alguma frustração, mas saiba, o Senhor conhece o teu caminho. Irmã, o Senhor viu a tua lágrima, o Senhor viu a injustiça que fizeram contigo, o Senhor conhece e Ele vai te dar a mão amiga, porque Ele conhece, glória ao nome do Senhor, o caminho do justo, as pedras que ele tropeçou, as feridas que formou no seu joelho, a dor que ele teve na caminhada, mas chegará o dia da bem-aventurança. Vinde benditos de meu Pai, é a bem-aventurança da vida eterna. Que o Senhor nos ajude. Alguém que está no caminho de ímpio, saia daí quanto antes. Esta palavra tem grande amor pela tua alma, está te alertando. É um toque de trombeta, é um sino que bate para te acordar. Saia de Babilônia e endireita o teu caminho. E o irmão e a irmã que está no caminho e sabe que tem luta e tem dor, sabe que Deus também conhece o teu caminho e te dará o prêmio e te dará a bem-aventurança. É a palavra, Deus seja louvado. Com uma oração